módulo 3, Introdução ao Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal, né? Como o planejado, nessas 5 capítulos, nós abordamos um capítulo a cada dia da semana, com 5 dias. Então, pessoal, sem mais delongas, nós vamos abordar aí o tópico 3.1, que é essa palavra treinamento. Então, nós falamos ali da educação corporativa, da educação à distância, do ambiente virtual da aprendizagem, né, o EAD, e agora nós vamos passar para uma parte mais prática, né, o treinamento, né, uma vez o treinamento tem que ser também aplicado aí dentro desse processo. Então, iniciando aí, nós temos aí, né, a palavra treinamento tem muitos significados, né, acredito que todos nós temos uma maneira de ver, enxergar e de entender, né, ter um entendimento do que essa palavra significa, né. Então, aí, lembrando que sempre vamos focar no que está escrito na apostila, tá, avisando a nossa prova, tá. Então, o treinamento aí, ele fala, né, obrigado, Pérez, vamos chamar muita atenção para essa palavra treinamento hoje, tá. Então, aí nós temos aí, o treinamento pode ser visto como sendo um meio para capacitar a mão de obra dentro dos cargos já ocupados. Então, ótimo, primeiro ponto, pessoal, o treinamento pode ser visto. Tá? Como ele tem vários significados, aqui dentro desse contexto ele pode ser visto. Cuidado, a gente sempre está chamando muita atenção para esse. O treinamento é visto, o treinamento às vezes é visto, o treinamento em uma situação específica pode ser. Então, cuidado na análise da frase, do conjunto da frase. Então, pode ser visto como sendo um meio, tá? Para quê? Para capacitar a mão de obra dentro dos cargos ocupados. Então, nós temos cargos, né, onde desenvolvemos funções dentro desses cargos que são ocupados, né, e a ideia é capacitar a mão de obra, ou seja, a mão na massa, como no nosso dito popular. Então, essa é uma das definições logo iniciais aí que é abordado, né. Além disso, olha só como o parágrafo continua, além disso, o treinamento pode ser entendido, olha aí, lá em cima ele fala em pode ser visto, e agora ele fala em pode ser entendido como um processo, olha só agora, ali em cima nós falamos de capacitar, né, um meio para capacitar a mão de obra, e agora, continuando, ele fala que pode ser entendido como um processo sistematizado. Ok? Então, essa palavrinha processo está aparecendo também dentro da conjuntura, né, do termo treinamento aí no contexto. Que promove o quê? Aí, ó, primeiro bizu aí também, marca texto, seta aí, conforme cada um tem a sua forma de memorizar, de abordar aí a apostila. Então, que promove desenvolvimento, obrigado, de habilidades, atitudes e capacidades. Tá? Então, marquem aí desenvolvimento de habilidades, atitudes e capacidades. Que resultem, o Pérez está marcando aí, obrigado, Pérez, que resultem numa melhor adequação, obrigado, Pérez, que resulte numa melhor, olha aí, ó, que resulte numa melhor adequação entre, olha só, entre o quê? A adequação entre o quê? Entre as exigências do cargo, ou seja, um cargo específico está sendo ocupado, ele tem as exigências desse cargo e as características de quem? Dos funcionários. Tá? Então, essa ele promove isso, o desenvolvimento dessas três características, né? Habilidade, atitude e capacidade, para que resulte na melhor adequação entre exigências do cargo e as características do funcionário. Então, aí tá, uma abordagem bem simples e direta, né, nesse primeiro parágrafo, tá, pessoal? Então, pode marcar aí, puxar uma seta, né, a gente procura aí também dar esse melhor entendimento aos senhores, né. Continuando, treinamento pode ser também, olha aí de novo, então vocês estão vendo que tem várias abordagens, várias definições aí dentro, como ele falou logo no início. O treinamento pode ser também, então, pode ser também um método. Então, Isu também marca aí, pode ser também um método para quê, gente? Para se desenvolver nos funcionários. Aí entra uma coisa muito que
passamos por isso, principalmente o pessoal da antiga aí também, com bastante experiência. Meu pai foi militar, está na reserva agora, então, quando eu li esse texto, eu lembrei muito do que ele falava, né? Então, o treinamento pode ser um método para se desenvolver nos funcionários novos e antigos, ok? E agora, acredito que nós estamos ficando um pouquinho antigos, estamos vendo aí a nova geração chegando também. A habilidade, então, serve para eles também, tá? Para desenvolver habilidades essenciais para o desempenho do trabalho. Então, ela serve para todos nós, seja funcionários novos e antigos, né? Para que essas habilidades essenciais sejam desenvolvidas, né? Visando o quê? Para esse desempenho do trabalho que vamos executar, né? Dentro desse contexto, pessoal, o treinamento ele ajuda o quê? As pessoas a ganharem, olha só, o treinamento ajuda as pessoas a ganharem o quê? Efetividade no trabalho, né? Visando que o funcionário, né, o profissional seja, ele ganhe essa efetividade nas funções que ele desempenha, né, que o treinamento vem a ajudar, né, nesse contexto, né? Por quê? Pois ele melhora as atitudes. Então, nós vamos aí, marcador de texto aí, pessoal, bizu aí, pode colocar bizu aí. Efetividade do trabalho, pois ele melhora o quê? As atitudes do funcionário, as atitudes, e possibilita minimizar a incidência de erro. Então, a gente sempre está falando que a educação é um processo dinâmico, que tem há mudanças sempre, né, visando melhorar o processo. Então, parte das nossas atitudes, nossas atitudes individuais em grupo também, então, e no contexto aqui estamos dentro das nossas organizações, tá? Possibilita minimizar os erros, a incidência de erros e promove. Tá bom. Oi, Pérez. Beleza, vamos continuar. Obrigado. Descendo um pouquinho, né, no parágrafo, né, e possibilitar a existência de erros, que aqui onde eu estou ela desconfigurou, mas vamos lá. E promover a maior que, gente, produtividade, entre outros aspectos positivos que está presente, né, dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, por meio dele, a gente aprende fazendo. É interessante isso, por meio dele o quê, gente? Por meio do treinamento, a gente aprende fazendo, a gente reavalia os procedimentos e se mudam comportamentos. Ok? Fechando aí o parágrafo, né? Por meio dele o quê? Por meio do treinamento, a gente se aprende fazendo, a gente reavalia os procedimentos para mudar o quê? Comportamentos. Ok? O Pérez está marcando aí, para ficar bem massificado aí todo o contexto que essa parte do parágrafo está querendo explicar, tá bom, pessoal? Obrigado. Continuando, olha de novo, gente. Bizu também. O treinamento pode ser visto também como uma experiência de aprendizagem, tá? Então, não somente treinar por treinar, mas o treinamento pode ser também uma experiência de aprendizagem, né? Muitas vezes, né, um funcionário não tem essa oportunidade de ter essa experiência, de ter um treinamento que ele possa aprender algo, né? Então, como uma experiência de aprendizagem que busca o quê? Mudança, mais olha a palavrinha mudança aparecendo de novo, que busca a mudança permanente dos funcionários, porque não é interessante que dentro de uma organização, do ambiente de trabalho, de uma empresa, de um setor, você trabalhe, né, o treinamento, você tem a oportunidade de ter a experiência de aprendizagem dentro do contexto. Se você não busca essa mudança permanente, é a famosa flutuação. Uma hora eu penso de um jeito, outra hora eu quero fazer um processo de outro. Então, marca aí. Busca a mudança permanente dos funcionários, tá? Daquele que está trabalhando. De tal forma que seu desempenho no trabalho melhore. Essa é sempre a busca que se tem, né? O desempenho do funcionário, ele melhora no trabalho. No trabalho que a gente está desenvolvendo aí, entendeu? Melhorar. Ok? Continuando no parágrafo aí, o que ele fala, né? Desenvolve-se o quê? Atenção, aí mais uma vez, pega a caneta aí, o marcador de texto. Desenvolve-se. O que vai se desenvolver? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Pessoal, para quem já leu a apostila inteira, acredito que
a maioria de nós aí, essas 3 palavras aparecem muitas vezes dentro desse capítulo de treinamento, tá? Então, vamos nos atentar bastante a ela, vamos tomar cuidado, ok? Então, obrigado aí, Black Peer, não sei o que é, mas muito obrigado aí pelo mnemônimo, né? Valeu, Reis, obrigadão. Então, já adiantou aí o pensamento da gente, né? Lembra do chá, gente. Pontualidade britânica, né? Desenvolve o quê? A pontualidade britânica, né? O chá, né? Muito característico, né? Então, conhecimento, habilidade e atitude. Essa tríade aí, tá bom? Mudando que os funcionários sabem, porque dentro do contexto nós já trazemos uma bagagem de conhecimento, mas há o quê? A mudança, né? Mudando o que nós já sabemos, como eles trabalham, né? Então, a forma que a gente trabalha vai mudar e a atitude da gente em relação aí entra também um outro bizu, o Pérez está finalizando aí. Então, é importante também, dentro desse parágrafo, nós marcarmos o quê? A gente muda o que os funcionários sabem, ou seja, o conhecimento que já temos, como eles trabalham as atitudes, né? Que são as habilidades que nós empregamos dentro das nossas atividades. Mas em relação a quê, gente? A trabalhos, a colegas de trabalho, gestores e organização. Então, o PES está marcando aí, tá? Olha aí, como eles trabalham em relação a quem? Trabalho, colegas de trabalho, gestores e organização. Tá? Então, isso tudo dentro de um contexto, quando você tem um treinamento, como uma experiência de aprendizagem, esse é o contexto em que ele está abordando, tá bom? Lembrando lá em cima, experiência de aprendizagem, tá bom? Então, continuando aí, pessoal, vamos lá. O treinamento pode ser entendido, olha só, marca aí esse verbo entendido, o treinamento pode ser entendido, olha só, aparecendo aqui pela primeira vez, aqui pode ser visto, agora pode ser entendido como um processo rápido, aplicado de maneira, bizu de prova, pega aí o marcador, gente, como um processo rápido aplicado de maneira sistemática e organizada. Ok? Então, marca aí, puxa uma setinha, marca na apostila de vocês aí, pessoal. Então, o treinamento pode ser entendido como um processo, valeu, Pérez, como um processo rápido, aplicado de que maneira, gente? Sistemática e organizada, beleza? Por meio do qual as pessoas desenvolvem e aprimoram o quê? Conhecimento, que é o que sempre estamos buscando, né? Ok? Por meio do qual as pessoas desenvolvem e aprimoram conhecimentos, olha aí de novo, atitudes, agora mudou, né? O contexto, né? Conhecimentos, atitudes e habilidades, né? Só mudou a ordem aí, né? Por meio do qual as pessoas... tá. E em função de quê? Dos objetivos definidos. Então, cuidado aí, tá? O PES vai marcar aí objetivos definidos. Então, cuidado aí para não a gente confundir em função dos objetivos definidos. Então, marquem aí objetivos definidos na apostila de vocês, tá bom? É em função dos objetivos definidos que se desenvolve e aprimora esses conhecimentos, habilidades e atitudes. Beleza? Nesse sentido, o treinamento envolve objetivos específicos, tá? Relacionados a, batendo de novo, gente, conhecimento, habilidade, atitude, o chá, né? Como foi colocado aí. Diante de quê, gente? Diante das, olha só, características do funcionário, esses objetivos, quando eles se relacionam, né, dentro do treinamento, de conhecimento, habilidade e atitude, é diante de quê, gente? Esses objetivos específicos são relacionados com o quê? Característica do funcionário, da organização onde esse funcionário está inserido, da tarefa que ele executa lá e do ambiente em que ele se encontra ali. Ok? Então, marca aí também, né, para ficar bem massificado. Ok? O Pet está colocando aí. Olha só o contexto do outro parágrafo também, gente. Tudo isso estamos falando de treinamento, né? Só de treinamento até agora, ok? Além disso, olha só, já começa, além disso, de tudo que nós já vimos, o treinamento pode assumir a finalidade, então, olha, marca aí, pode assumir a finalidade, ok? De quê, gente? Finalidade de quê? De ajudar a consecução dos objetivos da
da organização. Claro, o treinamento ele tem que ter essa finalidade, né? De ajudar ali na consecução do objetivo da organização. Porque a organização, a empresa, uma escola, ela tem um objetivo a ser cumprido, né? E se o treinamento não estiver alinhado em ajudar nessa consecução do objetivo a qual a instituição se propõe, então não tem sentido, né? Oportunizando a quem? Nós, profissionais, né, de todos os níveis, então marquem todos os níveis aí, tá bom? Oportunizando aos profissionais de todos os níveis, porque ele não está especificando que é no nível mais baixo, que é no nível de gerência, nós vamos ver mais para frente ali isso, na parte da parte de linha de staff, né, lá no final do capítulo. Então, olha aí, oportunizando aos profissionais de todos os níveis. Então, é todo mundo, gente, tá bom? Obtenção de conhecimentos, tá? Olha só, 3 coisas. Todos os níveis, o quê? A obtenção de conhecimentos é a primeira. A segunda, a realização de práticas, tá? E a terceira, a observação de condutas, ok? Requeridas pelo quê? Pelos objetivos organizacionais, ou seja, os objetivos da organização, ok? Beleza? Beleza, Pérez sempre aí dando esse brilho visual aí nos nossos encontros aí. Ok, gente? Vamos lá também. Mais um aí. O treinamento. Oi, Pérez. Estou tentando te acompanhar. Está conseguindo. Está conseguindo. Vamos lá, gente. Mais uma aí, ó. O treinamento pode ser considerado também, olha aí, mais uma abordagem sobre treinamento. O treinamento pode ser abordado também como, olha aí, vai aparecer aí, investimento organizacional, gente. Então, não tem como ter treinamento se não há investimento, né? Investimento, né, de tudo, né? Mas dentro da organização, tá? Pode ser considerado também um investimento, valeu, Pérez, investimento organizacional, o qual, ao capacitar quem? Os funcionários, tá? O qual, ao capacitar quem? Os funcionários, Bizu, marquem aí, reduz a diferença entre o quê, gente? Entre o desempenho atual que essa organização está tendo e os objetivos futuros. Então, bizu de prova, marca aí, e isso ligado à consideração do treinamento como investimento organizacional, né? Capacitar os funcionários, e aí, ao capacitar os funcionários, reduz o quê, gente? A diferença entre desempenho atual, ou seja, o que está acontecendo agora, e os objetivos futuros que eu quero alcançar. Ok? Isto é, o treinamento se torna um esforço no sentido de quê, gente? De atingir um objetivo com o menor gasto de recurso possível, é claro. Né? Nenhuma empresa, nenhuma instituição, ela está aí para jogar dinheiro fora, né? Então, isso é muito importante, né? Então, essa é a ideia, de atingir um objetivo também, né? O treinamento se torna nesse ponto, né? Porque essa diferença do desempenho do que está com o objetivo futuro também visa isso, né? O menor gasto de recurso possível, tá? Para se atingir esse objetivo. Observação, como dizia um grande colega, né? Ouvi muito isso quando você veio em São Paulo, né? Bizu do além, né? O treinamento não, marquem a palavra não aí, o treinamento não se torna um desperdício de recursos. Então, às vezes, né, ou talvez, né, alguém já tenha ouvido em algum momento da vida, seja na escola, né, seja em algum local de trabalho, que é um desperdício de recurso, né, para quê, né, fazer treinamento se o profissional está desempenhando bem a função dele, né, bem entre aspas, né, então, marquem, não é um desperdício de recursos, pessoal, mas um investimento, tá ligado à palavra investimento organizacional, né? Mas um investimento com grande retorno a quem? A própria organização. Tá? Só quem tem a ganhar nisso tudo é a própria organização, onde esse funcionário, essa pessoa está, esse funcionário está inserido ali no caso, né? Então,
é importante, está marcado aí, tá? Obrigado por ter marcado. Agora nós vamos aí chamar a atenção aí, nesse processo aí de decisória de treinamento. Olha só, nós vamos ter um parágrafo aqui diferente. Os coordenadores de treinamento, na maioria das vezes, não são todas as vezes, né? É claro que decisões, existem diversos níveis de decisão, claro, mas, os coordenadores de treinamento, na maioria das vezes, decidem quando, na maioria das vezes, eles decidem, o poder de decisão, quando que os funcionários realizarão o treinamento e de que forma ele será conduzido. Então, está marcado aí, o Pérez já marcou. Então, isso aí é um nível de coordenação, gente, tá bom? Quando, e de que forma. Obrigado, muito bom, Pérez. Quando e de que forma, ok? E aí, determinar as necessidades de treinamento envolve responder várias perguntas. Claro, sempre haverá muitas perguntas a serem respondidas, né? Marquem aí. Quais são as principais perguntas que indicam os sinais? Pode marcar aí, indicam os sinais, as principais perguntas que indicam os sinais que podem informar a um coordenador de que é necessário. As principais perguntas indicam os sinais que podem informar a um coordenador de que é necessário um treinamento, isso. As perguntas que surgem, né? São as perguntas que vão surgir, elas indicam os sinais que podem informar um coordenador de que é necessário um treinamento. Ok? Então, não é do nada que surge um treinamento. Assim, o que é necessário? O que eu vou trabalhar? É a parte administrativa? É a parte operacional? É a parte técnica? É a parte prática ali, né, de uma determinada especialidade? Então, os sinais vêm dessas perguntas aí, tá? Aí, existem aqueles sinais mais fáceis de se identificar, né? Alguns sinais sempre vão ser, mas existem alguns que são mais fáceis da gente identificar, ok? Esses são aí, pode anotar aí, esses são normalmente relacionados a quê? Diretamente à produtividade, tá? Então, para que seja necessário um treinamento, né? Informar do que é necessário um treinamento, olha só, a relação do parágrafo de cima com o parágrafo de baixo. Esses sinais aí que está falando são normalmente relacionados diretamente à produtividade. Tá? Cuidado aí para não, são relacionados ao desempenho do profissional, são relacionados à questão financeira. Boa, Pérez. São relacionados à produtividade, é fato. Uma empresa precisa produzir. Produzir para poder, claro, ter lucro. Isso aí é uma lógica, né? Ok? Isto olha só o que ele coloca, isto é diminuição o que ele quer dizer? Que diminuição na produtividade indica a necessidade de treinamento. É fácil, se você está produzindo pouco, uma empresa está produzindo pouco, é porque alguma coisa alguma coisa está defasada e com treinamento ele se faz necessário. Então, a diminuição da produtividade indica o quê? Que é necessário treinamento, a necessidade de um treinamento naquela empresa, ok? Esses sinais podem incluir, olha aí o cuidado dessa palavra de novo, podem incluir, esses sinais podem incluir o quê? Que a qualidade inferior na produção, mais acidentes, marca aí, gente, bizu de prova. Esses sinais aí podem incluir qualidade inferior da produção, pode marcar, mais acidentes, taxas mais elevadas de rejeição, se você tem um produto que está sendo muito rejeitado, não está sendo vendido, um exemplo, e diminuição no quantitativo da produção, que você está falando. Você tem uma qualidade inferior, você tem um quantitativo de produção baixo, muitos acidentes, né, ocorrendo, e taxa elevada de rejeição. Olha, você tem aí uma grande receita para um desastre, né, numa determinada empresa, né. Então, esses são os sinais que podem aparecer para quê? Para que, né, esses sinais, para que seja necessário, né, o coordenador, né, verificar a necessidade de um treinamento. Beleza?
Aí nós entramos aqui, né, era mais do pessoal da tecnologia aí, né, o próximo parágrafo, né? Beleza, Pérez, obrigado. Abre o olho, gente, né? Tô até usando óculos, né? É o kit, é um dos itens do kit sub, né? Comecei a usar óculos. Além disso, olha, além disso, o pessoal marca um avanço tecnológico, olha só aí, o fator tecnológico entrando dentro do contexto do treinamento, né? Além disso, um avanço tecnológico pode impor aos funcionários uma necessidade de treinamento, tá? Isso é fato, né? Por exemplo, na minha especialidade de música, isso foi fato ao longo dos anos, né? Muito diferente do que era usado antigamente. Por exemplo, o Pérez pode me corrigir se eu estiver errado, um exemplo, a gente fazia, por exemplo, assim, transposições e arranjos, a gente pegava uma caneta ali, um lápis, uma folha de cifra, de partitura, e a gente escrevia as notas ali na mão, né? Hoje nós temos programas que fazem isso, né? Não é isso mesmo? Esses programas que fazem isso rapidamente ali, né? Eu não sei mexer neles, né? Já vi colegas manusearem, né? Operarem, mas eu não sei. Mas para ver como a tecnologia, ela avança, né? E esse avanço tecnológico... Oi, Pérez. Confere com o original. Confere com o original, obrigado. Então, esse avanço, isso serve em todas as especialidades, tá, pessoal? Isso é fato. Em todas as especialidades, isso aí é uma realidade, né, atual. Então, esse um avanço tecnológico pode impor a necessidade de treinamento, tá? Assim como, marca aí, gente, assim como uma mudança na rotina dos processos de trabalho. Olha só a palavrinha mudança de novo aparecendo aí, e a palavrinha rotina. Então, uma necessidade de treinamento, assim como a mudança na rotina. Então, isso é o que isso está ligado aqui ao avanço tecnológico. Ele pode impor, ele não impõe, como o Pérez bem marcou ali em vermelho, ele pode impor. Tá? E qualquer um desses sinais, a gente pode sugerir que as habilidades dos trabalhadores precisam ser ajustadas, isso é fato. Né? Qualquer sinal desse que apareça ali, desses sinais que a gente viu ali em cima, qualquer um deles pode sugerir que as habilidades dos trabalhadores precisam ser ajustadas. Beleza? Então, olha mais um bizu aqui, tá? Nós vamos ver agora que um treinamento pode ter a ideia aí, para a gente não perder a sintonia, né, o direcionamento que estamos tendo dentro da proposta. Um treinamento pode envolver 4 tipos de mudança de comportamento, gente. 4 tipos de mudança. Um treinamento pode envolver 4 tipos de mudança. Isso aí eu já verifiquei nas provas antigas, verifiquei algumas questões aí eu ainda não finalizei o decoreba ali, ainda preciso me inscrever no decoreba, mas isso aí eu já verifiquei que constou em várias questões. Tá? Então, nós vamos chamar muita atenção, porque para definição ali, né, das características, eu vi em alguns exercícios verdadeiro e falso. Às vezes ele dá o enunciado e ele pergunta qual é o tipo de mudança de comportamento. Então, pessoal, muita atenção aqui agora, tá bom? O primeiro, transmissão de informações. Um dos primeiros pontos que são envolvidos no treinamento, no tipo de mudança de comportamento, é a transmissão de informações. Aí ele comenta, compartilhar informações entre os envolvidos no treinamento e, normalmente, vírgula, as informações são sobre o quê? Trabalho. Isso é fato, gente. Quando a gente está ali dentro do processo, dentro do trabalho, essas informações são sobre o nosso trabalho, tá? Os produtos que a gente está manuseando ali, né? E serviços da organização. Pode marcar aí, tá? Obrigado, Pérez, já leu meu pensamento aqui. Normalmente, as informações são sobre trabalho, os produtos e serviço da organização. Tá? Isso quando a gente está falando de transmissão de conhecimento, tá, pessoal? Tá? Suas estruturas e políticas, até mais, sua estrutura e políticas, regras e regulamentos. Tá? Além de novos conhecimentos mais genéricos. Tá bom? Então, muita atenção para essas palavrinhas que estão muito bem ligadas, né, quando a gente está falando de transmissão de informação, tá, pessoal? Os envolvidos acabam conhecendo melhor a sua organização, isso é fato. Quantas vezes, assim, por exemplo, um cenário, né, a gente chega dentro de uma organização, dentro do setor de trabalho, e a gente sabe o básico somente, nós não sabemos como aquela empresa surgiu, nós não temos uma ideia
muito bem clara da missão daquela empresa, a gente não conhece os colegas de outros setores, né? Eu trabalhei muitos anos na área administrativa, né, como muitos colegas da área de música bem sabem, então a gente acaba conhecendo muitas pessoas, né, nessa parte administrativa, né, então isso é fato. A comunicação ela tem que acontecer, né, a gente precisa conhecer melhor a nossa organização, tá? Segundo, gente, desenvolvimento de habilidades, segundo ponto aí, de tipo de mudança de comportamento, o desenvolvimento de habilidades, tá? E vamos lá. As habilidades e conhecimentos relacionados diretamente, olha só, gente, as habilidades e conhecimentos relacionados diretamente, cuidado para não confundir com indiretamente, tá? Com o quê? Com o cargo atual ou algumas possíveis ocupações, tá? Perdão, tô bem meio seco hoje. Então, essa habilidade e conhecimentos estão relacionados ao cargo atual, ao PJ marcar e cargo atual, e algumas possíveis ocupações. Tá? Trata-se de um treinamento voltado diretamente para as tarefas a serem executadas. Pessoal, é claro, nós vamos então executar uma tarefa, então eu preciso que o meu desenvolvimento das minhas habilidades, né, que o meu conhecimento seja direcionado para aquela tarefa que eu vou executar. Tá bom? Então, muda-se de imediato a realização de uma tarefa específica. Por que vai haver mudança, gente? Porque você está desenvolvendo uma habilidade em que você vai ser mais eficiente, né? Você vai desenvolver essa habilidade, você vai ter um conhecimento, você vai ter um treinamento em que você vai desenvolver o que? Essas habilidades ali na tua tarefa, tá bom? Terceiro, desenvolvimento de conceitos. Desenvolvimento ou modificação de atitudes. Essa aqui, gente, eu acredito que seja mais difícil. Né, já falamos ali de liderança, vimos muitos pontos ali, e acredito que esse ponto aqui, esse tipo de mudança de comportamento, né, que envolve treinamento, acredito que ele é o mais complicado, né, a gente modificar atitudes, né, nossas, né, pode ser algo, acredito que veremos isso em gestão de conflito. Mas vamos lá. Desenvolvimento ou modificação de atitude. Geralmente, olha só a palavrinha aí, atenção para a palavrinha, geralmente, tá? Então, cuidado aqui toda vez, né? Sempre, então cuidado aí para não confundir aí, se caso apareça esse conceito, né? Geralmente, mudança de atitudes negativas para atitudes mais favoráveis. Olha só, olha a atenção. Geralmente, mudança de atitudes negativas para atitudes mais favoráveis entre funcionários, tá? Essa é a ideia do desenvolvimento e modificação de atitude, gente. Então, a gente muda as nossas atitudes, né? Acredito que ali dentro, Deus está vendo como negativas, para atitudes mais funcionárias entre os funcionários, entre aquele que está desenvolvendo ali a sua tarefa. Pode-se buscar desenvolver o quê? Olha a palavrinha, gente. Motivação e uma melhor sensibilidade da gerência, tá? Então, pode-se buscar desenvolver que é a motivação e uma melhor sensibilidade da gerência quanto aos quê? Quanto aos sentimentos e reação das pessoas, né? E não podemos esquecer que estamos tratando com seres humanos, com pessoas, né, que cada um tem as suas características de formação, né, individuais, né, dentro do processo educacional, né? E exame de prova aí, envolve a prática, olha só, esse item, olha o que ele fala, né? Esse desenvolvimento ou modificação de atitudes. Envolve o quê, gente? A prática de quê? Novos hábitos e atitudes. Tá? Então, cuidado aí para também a gente não perder esse senso do que é que ele tá querendo falar, tá? Então, beleza? Envolve a prática de novos hábitos e atitudes. E o último, que é o desenvolvimento de conceitos, né? O treinamento pode ser conduzido no sentido de elevar o nível de abstração de ideias e de filosofias. Ok? Então, conceitos aí, né? Então, a gente precisa... essa é a ideia que ele está colocando dentro desse ponto aí de mudança de comportamento, tá? E isso se aplica, muitas vezes, para quê, gente? Para facilitar a inserção de conceitos na administração. Então, às vezes, a gente tem conceitos que estão muito ultrapassados, conceitos que não estão sendo
que não estão gerando resultados, né? Então, isso se aplica muitas vezes, então cuidado com esse muitas vezes, não é sempre, tá? Para que a gente vai facilitar a inserção de conceito na administração, ok? Então, muda-se a forma de encarar os processos e de pensar as soluções, muda-se a forma de encarar os processos e de pensar as soluções e práticas diárias, tá? Então, bastante atenção a essas quatro tipos de mudança, né, que o treinamento envolve, né, 4 tipos de mudança de comportamento, tá bom? Então, deixa eu só acompanhar o chat aqui do colega. O treinamento teve mudança de comportamento, ele faz transmissão de informação e desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento ou mudança de atitude, desenvolvimento, ótimo. Obrigado aí, o Reis. Bacana, cara. Então, continuando aí, gente, olha só, após abordar os 4 tipos, olha só o que ele vai falar, né? Esses 4 tipos de mudança de comportamento, esses que acabamos de ver aí, podem, olha só, de novo a palavrinha, cuidado para não confundir com devem, com sempre é utilizado, então cuidado, podem ser utilizados de maneira isolada em conjunto. Opa, pode marcar aí, pessoal, pega o marcador de texto, pode marcar aí, tá? Esses 4 tipos de comportamento podem ser utilizados de maneira isolada ou em conjunto, tá? Não é sempre isolado ou não é sempre conjunto, pode ser usado de maneira isolada ou conjunto, tá bom? Tem alguns programas de treinamento de vendedores, por exemplo, com transmissão de informações, é um exemplo que ele está dando, sobre a organização, olha só, ele está falando sobre a própria organização que esse funcionário está, sobre os produtos que ele vai abordar ou trabalhar com ele, sobre os clientes, etc. Tá bom? Então, olha aí, ó, transmissão de informação, né, um desse treinamento, o desenvolvimento de habilidades, olha só o que ele está falando tudo isso aqui, tá? Num exemplo só, né, no caso ali de preenchimento de pedidos, de cálculo de preço, etc e tal. A atitude, o desenvolvimento de atitudes desse vendedor, né? Como ele trata o cliente, como ele deve se comportar, como conduzir o processo de venda. A gente sabe hoje em dia que de alguns anos para cá, né, das 2 últimas décadas, né, posso falar que é quando eu estou há 22 anos na Força Aérea, esse modo da gente tratar as pessoas, né? Eu trabalho numa comissão de seleção, tá? De mobilização de pessoal, né? No Exército, é onde eu estou prestando serviço. Então, todo dia eu estou atendendo conscritos, né? Jovens de 18 anos, entre 17 e 19 anos. Então, eu preciso, né, ter uma atitude que não é igual a de 20 anos atrás. E aí eu me apresentei na base aérea de Manaus, lá foi totalmente diferente naquela época. Nós temos amigos aqui que já falaram da sua experiência, que foram soldados, né? Então, com certeza, hoje ele está bem diferente, tá? Então, eu tenho que ter um tato, né, de como tratar bem esses jovens lá, de recebê-los, né, e apresentá-los, né, dentro do contexto do serviço militar obrigatório, né? E o último aqui, o desenvolvimento de conceitos, que é relacionado com a filosofia que a organização tem e com a ética profissional que está sendo conduzido ali dentro daquela organização. Certo? Então, diante do que foi visto aí, né, o Brico Pérez está realmente conseguindo me acompanhar. Então, diante disso do que foi visto, temos os principais objetivos do treinamento. Marca aí, gente. Pode marcar aí, por favor. Diante disso, do que foi visto, né, temos os principais objetivos do treinamento. Primeiro, preparar. Então, pode marcar aí, sempre o primeiro verbo. Obrigado. Principais objetivos. Primeiro, preparar quem, pessoal? Preparar o pessoal, até rimou, preparar o pessoal para a execução de diversas tarefas e funções do cargo. Tá? Isso é o primeiro. O segundo, proporcionar, então marquem o verbo proporcionar, mas proporcionar, sempre quando se pensa o quê? Oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal. Lembre-se da premissa que a educação é um processo constante, dinâmico, né?
Contínuo de treinamento pessoal, não apenas em suas funções atuais, né? Mas também para as quais as pessoas podem ser consideradas. Então, não se pode visar somente o agora, né? Mas também para aquilo, para que a pessoa tenha um potencial maior de considerar ela também para outras funções, né? O terceiro verbo aí, o mudar, né? Mudar o quê, gente? Mudar a nossa atitude, né? Eu falei lá em cima, né? Inclusive que essa é a parte mais difícil, né? Mudar a atitude das pessoas para quê, gente? Criar um clima mais satisfatório entre funcionários e aumentar a motivação. Acho que todos concordam que acho que uma das coisas que mais não é legal é quando a gente vai para um ambiente de trabalho ou para uma aula, nós que fomos alunos lá mais novos, né? A gente olha assim, caramba, né? Aquela aula lá, eu não gosto de ir para aquela aula lá, né? Não tem clima para ela, mas eu vou. Então, a ideia é essa mudança de atitude das pessoas para isso, né? A ideia é criar um clima mais satisfatório entre os funcionários e aumentar a motivação. Ok? Então, continuando aí. Bom, a organização burocrática, olha só esse termo aí, né? Já entra esse termo burocrático aí pela primeira vez, acredito eu, né? Não me lembro de outra passagem dele. Então, a organização burocrática, ela tende a condicionar o quê? Programas e atividade de desenvolvimento humano. A organização burocrática tende a condicionar, tá? Ela não condiciona, então lembre-se que tem um tende, ela tende, tem uma tendência a condicionar o quê? Programas e atividade de desenvolvimento humano em um setor específico. Não é em todos os setores, mas em um setor específico, tá bom? E aí, esse setor, ele fica, olha só, esse setor, ele fica como um responsável, né, convertendo-se em um escritório pedagógico, né? Você lembram lá que a própria empresa, ela cria, né, a sua, vamos dizer assim, esse setor, né, de formação, né, de capacitação dentro da própria empresa, né? Então, fica responsável por ter um escritório pedagógico, ministrando cursos e atividades de treinamento na própria empresa ali, né? Na própria organização. Em função de quê, gente? Marca aí, tá? Pega aí o marcador, puxa a seta, ministrando cursos e atividade de treinamento em função de quê, gente? De critérios e prioridades. Tá? Essas duas palavrinhas aí, né? Então, os cursos, né, e atividade de treinamento, né, dessa empresa, né, dessa organização, são em função de critérios e prioridades estabelecidos de maneira centralizada, com pouca comunicação com os outros setores da organização. Tá bom? Esse setor ele vai ter esse manobrar aí para estabelecer os critérios e prioridades que serão estabelecidos, né, na organização burocrática, né. No entanto, olha o parágrafo de baixo, a gente vem ali numa sequência e vem uma frase dessa, a gente tem que se atentar. No entanto, o treinamento é algo de interesse da gerência e não de um setor específico, gente. Treinamento é algo de interesse de quem? Da gerência e não de um setor específico. Ah, não, eu quero treinamento, eu quero o interesse é da gerência. Ela tem que ter essa visão para que se tenha mais, né, resultados, etc. E tal, como vamos ver, né? Isto é, se a chefia, que é responsável pela produtividade da empresa, que está gerenciando essa organização, ela é responsável por produtividade, por resultados, né? É ela, ok? Então, olha aí, ó, a qualificação e o desempenho da equipe, devem ser suas preocupações administrativas maiores. Então, a gerência tem que se preocupar, tá, com a qualificação com o desempenho da equipe, senão, se você tem um grupo ali que não está dando resultado, então você tem que dar a sua devida importância, né, a sua devida preocupação ao seu time, né, à sua equipe que está ali trabalhando. E aí compreende que a atribuição de atividades ao setor ela é características de quê, gente? Olha aí, ó. Marca aí, olha só, olha a conjuntura aí do parágrafo, né? Compreende-se que
A atribuição de atividades a um setor, cara, que isso é de que tipo de organização, gente? Burocrática. Se aparecer lá, então vai ser 10 aí para todo mundo, né? A atribuição de atividades a um setor, característica de organização burocrática, que mantém uma estrutura burocrática dentro da sua organização, da organização, né, da empresa e tal, beleza? A atribuição de atividade de treinamento a um setor opõe-se, olha aí, gente, a atribuição de atividade de treinamento a um setor opõe-se ao entendimento de que o treinamento é de interesse da gerência, tá? Então, cuidado aí, marca aí, né, esse opõe-se ao entendimento de que o treinamento é de interesse da gerência, tá bom? É a atribuição da atividade de treinamento, tá bom? Dessa forma, uma organização que estabelece um setor, uma organização que estabelece um setor como responsável, ela retira, é o que ele está complementando do parágrafo de cima no parágrafo de baixo, essa responsabilidade da gerência, isto é, de cada um dos gestores da organização. Os gestores têm que se preocupar, eles têm que estar preocupados, eles têm que estar ali, tem que ter como prioridade essa administrativa maior, né, essa qualificação de desempenho da equipe, porém, esse setor, né, é que ele fica, né, estabelece um setor como responsável pelo treinamento, então ele retira essa responsabilidade da gerência. Então, se aparecer lá, o treinamento é responsabilidade da gerência, tá? Então, não, isso é de cada um dos gestores da organização. Então, nós temos aí, tomar cuidado com essas palavrinhas aí, é da gerência, de quem é, do setor responsável, então, um setor responsável aí, tá bom? É isso que ele falou lá em cima, esse setor como escritório pedagógico, acredito que é uma grande deixa aí pra gente aí, tá? Então, aí agora, um pouco mais para baixo, nós vamos falar de quem, gente? Do funcionário, olha aí, ó, apareceu nós aí na fita, como muitos colegas falam aí. O funcionário desenvolve o que, gente? Atitudes, o funcionário desenvolve atitudes, tá? Condiciona hábitos e habilita-se tecnicamente. Olha só, o funcionário. Então, falou-se ali da organização, agora falando do funcionário, tá? O funcionário, ele desenvolve o quê? Atitudes, tá? O primeiro item, desenvolve atitudes, tá? Ele condiciona hábitos e habilita-se tecnicamente, né? É o chá de novo, né? Perdão, falei besteira aí. Nesse processo, aí que tá. Que processo, gente? Esse processo do funcionário. Nesse processo. Então, olha só a frase. Nesse processo qual? Do funcionário aí, né? Desses 3 pontos. A motivação é fator essencial. Então, marca aí, gente. Pode marcar aí que vai que aparece lá. Diante aí do treinamento, o funcionário desenvolve atitudes, condiciona hábitos e habilita tecnicamente. Nesse processo, aí pode aparecer outra coisa lá, né? A motivação é fator essencial, então cuidado, pode aparecer, o aumento de salário é fator essencial, a gestão é fator motivação, tá? E para consegui-la, contribui decisivamente o quê? O clima, olha aí, vem, o clima geral da organização e ação da chefia, ok? Para que se tenha essa motivação aí, tem que ter essa contribuição aí, né? É decisiva, né? Contribui excessivamente o clima geral da organização e ação da chefia, tá? O chefe só poderá esperar resultados positivos, olha só, aí já está, falou do funcionário, agora ele vai falar de quem? Agora ele vai falar do chefe, tá bom? O chefe só poderá esperar resultados positivos se tiver condições de comunicar com clareza, olha só, o chefe, estamos falando do chefe agora, pessoal, que todo chefe espera resultado positivo, mas só se tiver condições de comunicar com clareza as políticas da organização. Nós falamos lá, se a gente não tiver bem claro, né, bem claro,
Só um pouquinho, pessoal, que eu esqueci meu alarme ligado aqui. Perdão. Então, se não tiver clareza, né, na política da organização, né, então, os objetivos e metas de unidade que dirige, né, e as exigências das tarefas, com as incumbências, transmitir à sua equipe. Então, gente, se a gente não souber o que está acontecendo no nosso setor de trabalho, na nossa organização, fica realmente complicado. Então, aí, comunicar com clareza as políticas da organização e os objetivos e as metas da unidade que se dirige, né? E as exigências dessas tarefas aí de incumbência que é nossa. Então, a gente tem nossas tarefas aí, somos exigidos por isso, só que a gente não ficou claro ali, né? Partindo de cima, né? Para nós aí, né? Podemos pensar, olha aí, né? Eu falei para vocês que ia chegar essa palavrinha aí, né? Já estamos quase acabando aí, mas vai ficar bem legal. Podemos pensar o treinamento como sendo, olha só, podemos pensar o treinamento como sendo uma responsabilidade de linha e execução. A gente ouve muito isso, né, na nossa vida militar. Execução, ou seja, vamos executar a tarefa, né? Então, marca aí, podemos pensar o treinamento, podemos, isso, obrigado, Pérez, como sendo uma responsabilidade de linha e função de staff ou assessoria. Então, gente, tem que ficar muito bem gravado isso daí, esses dois conceitos, tá? Quando está se falando de treinamento, a gente pode pensar ele como o quê? Uma responsabilidade de linha, nossa, ali, né? A execução e a função de staff, ou seja, assessoria. Quem está nos assessorando ali, né? Eu estou lá executando, mas quem está me assessorando? Então, beleza? Então, ótimo, obrigado aí. Nesse caso, modelo equilibrado. É o que eu tinha falado lá em cima, eles adiantou lá, beleza, íamos ver. Tá aí. Tá bom, pessoal? Então, marquem aí, tá? Puxa uma seta, pega o marcador de texto, né? Eu tenho, né, como sou muito patriota, né? Meu verde e amarelo tá sempre aqui comigo quando eu estou estudando, né? Eu sempre marco, é um modo antigo meu, eu gosto de ter a apostila impressa e vou marcando. Desse modo, as atividades de treinamento partem de uma quê? Desse modo, as atividades de treinamento partem de quê? De uma política que reconhece o treino como responsabilidade de cada gestor. Marca aí, gente. Atividade de treinamento, parte... Isso, obrigado, Pérez. As palavras-chave ali, o Pérez vai... Isso, parte de uma política que reconhece o treino como responsabilidade de cada setor. Tá, gente? Que deve receber o que a gente assistência especializada a fim de enfrentar essa responsabilidade. Se não tiver um profissional especializado ali, né, para que a gente enfrente isso, fica difícil, né? A gente está ali numa execução, mas a gente não tem alguém ali que tenha realmente uma especialização dentro daquele conteúdo, uma especialização, sei lá, em gestão de equipes, uma especialização em gestão de contratos, por exemplo, né? Então fica meio complicado, né? Então isso é muito, esse gestor deve receber, né? Que deve ser assistente especializado, tá bom? Para realizar, eu estou já acabando aqui, para realizar essa política, né? Para realizar essa política aí, cada gestor pode providenciar, essa do parágrafo acima, né? Pode providenciar, né? Pode marcar aí, né? Vai acabar. Tá bom. Para realizar essa política, né? Essa que comentamos no parágrafo acima, né? De verificar esse pensamento de treinamento como uma responsabilidade de linha, né? Como falamos, execução e função de staff assessoria. Cada gestor pode providenciar o quê? Treinadores e divisões de treino especializados. Então, o gestor que está ali, ele não deve, cuidado de novo para não, essa palavrinha, pode, deve, ou sempre vai providenciar. Então, cada gestor pode providenciar o quê? Treinadores e divisões de treinos especializados, ok? Desculpe que a garganta hoje está brava. Curitiba, 4 estações num dia só. Então, vamos lá. Assim, desse ponto de vista da administração, olha só, assim, desse ponto de vista de quem, gente? Da administração. Marca aí, pega o marcador de texto, marca na apostila de vocês, tá bom? O treinamento constitui-se de quê? De uma responsabilidade administrativa. Então, palavra-chave aí, do ponto de vista da administração, o treinamento constitui de uma responsabilidade administrativa
Então, aí, consequentemente, uma responsabilidade da gerência, tá bom? Obrigado, Pérez. Então, aí, descendo um pouquinho aí, cabe ressaltar, né, vai aparecer para vocês aí, para finalizar. Então, cabe ressaltar que no conceito de treinamento, cabe ressaltar que no conceito de treinamento está implícito a atuação da gerência. Então, a gerência precisa atuar, ok? A atuação da gerência, né? Seja na demonstração de um procedimento novo, até um procedimento novo aqui que necessita de um treinamento aqui para a gente colocar em prática aqui, fase por fase, ou seja, na explicação de uma atividade ou em acompanhar e comunicar, em seu acompanhar e comunicar. Tá? Tem um comentário aí, né? Então depois vocês leem aí, segue um comentário para esclarecer um pouco mais esse conceito aí, tá bom, pessoal? Então, do Submarques aí, que fez o SEAG da primeira 2020, tá? Então, só para contextualizar, depois vocês leem aí para a gente não ficar sendo muito maçante. Então, vamos aí, dando continuidade ali. Qual é a importância do treinamento, gente? E desenvolvimento das organizações. Será que é importante, né, esse treinamento, o T&D, né? É importante o treinamento da organização. Aí vem uma pergunta de reflexão, né? Como estão os nossos estudos, né? Será que a gente tem ânimo para iniciar um novo tópico? Então, vamos seguir em frente, né? Então, acredito que isso pode ser colocado para nós, né? Então, isso é umas perguntas de reflexão, né? De provocação para cada um de nós aí, né? Então, do que vimos até agora, um treinamento, obrigado, Pérez, já adiantou, visa preparar as pessoas, gente, para o desempenho de determinadas funções, isso é fato, né? O treinamento, ele visa esse preparo, né, de pessoas, de funcionários, né, para o desempenho de determinadas funções mediante o quê? Um processo, olha aí de novo, essa palavrinha de continuidade, né, mediante um processo contínuo de atualização de procedimentos, gente. Então, sempre, nunca para, sempre ele tem continuidade, né? Não fica estagnado ali dentro, no tempo e no espaço ali, ok? Pertinente aqui ao cargo ocupado, né? Aquela função que você está tendo ali dentro daquele setor, aquela tarefa que você executa ali, né? Onde você está, né? Sendo considerado item indispensável para as organizações que desejam o quê? Qualidade total. Então, sempre, né? Nunca vai parar. A busca da qualidade sempre exige esse processo contínuo de treinamento nas organizações, tá? E quando a gente fala da importância do treinamento e desenvolvimento, o famoso T&D, a gente tem falado muito nisso nas organizações. Primeiro é necessário vermos que existem várias terminologias para T&D, nós já vimos muitas ali, né, gente? Muitas terminologias. Então, a gente precisa parar e verificar que existem várias terminologias para isso, né? Aí ele começa, tá? Quando a organização está ofertando treinamento, né? Quando a própria organização está ofertando treinamento, ela está mais voltada às atividades do cargo desempenhada por funcionários, né? Aí, a gente vai complementar. Quando a organização está ofertando treinamento, ela está voltada para quê? Para as atividades do cargo que está sendo desempenhada pelo funcionário ali. Né? Nessa atividade que ele está desempenhando ali, que ela está direcionando, ok? Quando você usa o termo treinamento, tá, gente? Termo treinamento, marca aí na apostila. Quando você usa o termo desenvolvimento, né, a organização está preocupada com a carreira do funcionário. Tá? Então, treinamento é a atividade dele ali, né, no cargo que ele está ocupando, né, é a atividade que ele está desempenhando naquele cargo, treinamento. Desenvolvimento, ele está preocupado com a carreira. Falou em desenvolvimento, é carreira. Né? Boa, isso aí. Treinamento é o cargo, o desenvolvimento é a carreira. Beleza?
Por isso que é importante, gente, que as organizações, né, as organizações devem manter um ambiente de aprendizagem, tá? Né, que vai além de programa de treinamento, tem que ter o quê? Um ambiente de aprendizagem constante, né, dentro das nossas funções, das nossas atividades ali, tá? A fim de que propiciar, espera o Pérez terminar ali de colocar, bacana, Pérez. Aí, as organizações devem manter um ambiente de aprendizagem que vai além do programa de treinamento, a fim de que, gente, marca aí, propiciar, essa palavrinha aí, a otimização do capital humano, ok? Né? Sempre visando que otimizar o quê? No treinamento, nós, o capital humano, né? O ser humano que está ali com a mão na massa, ali, desempenhando sua função no cargo que ele está. Deve buscar ter em seu quadro de pessoal uma equipe de funcionários. Olha só, deve, aí a palavrinha deve buscar ter em seu quadro de pessoal uma equipe de funcionários o quê, gente? Satisfeitos, capacitados e que atuem em concordância. 3 coisinhas aí, né? O Pérez vai marcar aí. Tá? Equipe de funcionários, aí vem aí. Satisfeitos é o primeiro, capacitados é o segundo, e que atuem em concordância. A gente tem que atuar em concordância, tá? Como que, gente? Que a gente já falou lá em cima, o objetivo institucional, o objetivo da organização, da instituição que ele está, entendeu? Então, pois se as ações de treinamento não forem bem realizadas, aí, deixa eu falar, se essa atuação de treinamento for bem realizada, vai empaquetar em aumento de custo, né? O famoso, pô, não serviu para nada, né? Só se aumentou o custo, né? Gastou dinheiro e nada mudou, né? Foi fazer o treinamento, mas nada mudou, não capacitou, né? O funcionário continua insatisfeito, ele não vai atuar em concordância com o objetivo da organização, então não, ou seja, não deu em nada, só houve perdas, né? Houve esse impacto no aumento de custo quando você retira a pessoa do cargo. Porque você tem um a menos, um funcionário menos ali trabalhando, ele está parado lá treinando, tá bom? E engajar as atividades que nada contribuem para aumentar o seu conhecimento e melhorar o comportamento, gente. Então, isso é 2º maio. Então, observação aí, né? O pessoal tem falado muito nisso, né, o pessoal que já está aí antes de mim, que veio antes de mim, isso é uma definição desse autor aí. Então, lembre sempre disso, né? 2º maio, por exemplo, se constar lá, né? 2º maio, né? Então, cuidado, gente, tá bom? Quando for abordar a questão lá, caso ela apareça, né? Aí, outro aspecto a considerar diz respeito ao que, gente? A exigência de novas performances, tá? Seguindo o parágrafo aí. As novas performances, a exigência de novas performances ao que? Ao aperfeiçoamento do processo de aprendizagem. Olha só, são 3 coisas de novo aí, ó. Outro aspecto que temos que considerar, né? Exigência de nova performance, aperfeiçoamento do processo de aprendizagem e busca pela modernidade organizacional. Tudo isso tende o quê, gente? A influir na satisfação de quem? Da empresa, do gerente? Não, do funcionário. Tá? Pode ver que tudo isso aí gira em torno do treinamento que o funcionário ele recebe, é do funcionário, nesse caso, nesse parágrafo aí, tá bom? Com isso, né, olha só que interessante, né, com isso aumenta a importância do processo educacional, desencadeando o quê? Novas necessidades de treinamento, tá? Aumenta a importância do processo educacional, desencadeando novas necessidades de treinamento. Esse processo assume também importante função de quê, gente? Pode marcar aí, o Pérez vai marcar aí, ó, função de socialização do indivíduo à organização. Tá? Aí a gente não teria um indivíduo ali dissociado, né? Ele está ali, mas ele realmente não tem sociabilidade dentro do setor que ele está, né? Se, por exemplo, aí, né, a minha especialidade, né? As bandas de música, já trabalhei em bandas médias, mas trabalhei também em uma banda muito grande, né? Então, eram dezenas de colegas ali todos os dias, e em vários níveis, né? Tinha oficial,
era terceiro sargento, suboficiais, primeiro sargento, cabo, soldado, etc. Então, para ver ali que é a importância que se tem dentro desse processo de treinamento da gente se integrar no grupo que nós estamos, né? Então, isso é muito importante, né? Aí ele cita as organizações públicas, olha aí, cuidado, pode marcar aí quando a gente está falando de organização, né? A gente falou de organização burocrática. Olha só agora, gente, isso que eu falo, cuidado para não confundir a organização de que a gente está estudando, né? As organizações públicas, né? Isso aqui eu marquei aqui para a gente enfatizar. No geral, diferentemente das privadas, olha só, a organização pública, no geral, não é sempre, mas é no geral, diferentemente de quem das privadas, não trabalham com as exigências de mercado e nem se preocupam tanto com as mudanças socioeconômicas. Isso é a organização pública, gente. Então, essa é uma característica da organização pública no geral, diferentemente da organização privada. A organização privada está sempre trabalhando com exercício de mercado e com mudança socioeconômica. A pública não. Isso, palavrinha-chave, exercício de mercado, né? E não se preocupe tanto com o quê? Com as mudanças socioeconômicas. Tá bom? Marca aí, pega um marcador e marca na pochila de vocês, beleza? Isso pode resultar... Tá? Não, né? Perdão, nem se preocupe tanto com as mudanças socioeconômicas. Não, olha o não aí, não, ela não dando prioridade ao treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, se aparecer lá uma questão lá, qual é uma organização que não dá prioridade ao treinamento e desenvolvimento de É pessoas? É organização pública, é privada, é burocrática. Então, se aparecer lá, então aí, ó, abre o olho, se aparecer lá, gente, é organização pública, tá? Então, dada a dica aí. Isso pode resultar em que, gente, prejuízo na oferta de serviço, dos serviços e falta de funcionário capacitado. Então, isso daí já é um resultado, tá? Não é assim, mas ele fala, isso pode resultar em prejuízo na oferta de serviços e falta de funcionário capacitado. Por quê? Porque a empresa não vai investir nisso. Ela não dá prioridade para isso, entendeu? O que muitas vezes, né? O que muitas vezes gera o quê? Desperdício de recursos. Aí pode marcador de texto na mão aí, na apostila dos senhores aí. Vai gerar desperdício de quê, gente? Primeiro, recurso técnico, é o primeiro, tá bom? Eles vai já marcar aí para os senhores aí. Desperdício técnico, financeiro e humano. Então, isso é o resultado de uma característica de uma organização pública que não dá prioridade a treinamento, a T&D. Não dá prioridade. Desperdício de recurso técnico, financeiro e humano. O refino, como eu botei, refinho. Vou colocar um mnemônio. Além disso, pode haver uma elevação dos custos, então, né, os custos vão aumentar e a qualidade vai baixar, né? São setas na contramão, né? O custo vai aumentar e a qualidade vai baixar. Vai ter perda, gente. Os serviços que são ofertados à sociedade, tá bom? Então, continuando aí, né? O treinamento sozinho, aí olha só interessante, ele falou lá, né, que aquelas características lá, né, do treinamento, aquelas 4 lá, que nós vimos, né, que pode ser sozinho ou, às vezes, conjunto. Nesse caso, ele está citando aí. Obrigado pela seta, Pérez. O treinamento sozinho, então, olha só, o treinamento sozinho não garante relação positiva e permanente do que foi estudado e sua prática. Ah, não, agora que já tem o treinamento, está tudo resolvido. Salvamos o mundo. Não. Ele não garante isso, gente. Treinamento sozinho não garante a relação positiva e permanente do quê? Do que foi estudado, né, do conhecimento que a gente adquiriu com a prática laboral ali, da execução, né, das nossas atividades, né? Então, existe uma relação direta, marca aí na apostila, existe uma relação direta, dada para não confundir com indireta, uma relação curva, uma relação atemporal, existe uma relação direta
entre o quê, gente? Tá? Pode marcar aí, entre um trabalho psicossocial, obrigado aí, preste atenção, existe uma ação direta entre o quê? Um trabalho psicossocial, tá? Marca aí, um trabalho psicossocial recebido pelos funcionários, tá? E o impacto de treinamento. Então, existe essa relação direta entre um trabalho psicossocial recebido pelos funcionários e o impacto de treinamento no trabalho. Tá bom? Pode marcar aí, obrigado, Pérez. Isso faz com que seja fundamental a adoção de estratégia pós-treinamento, que avalie no local de trabalho o quê? O impacto do treinamento das habilidades aprendidas. Tá? Então, precisa ser avaliado ali. Será que houve impacto, né? No local de trabalho ali, o impacto do treinamento. Eu tive habilidades, né, aprendidas, né? Mas o meu treinamento tá oferecendo impacto ali, ou seja, resultados, está impactando ali. E também que verifique as características do ambiente que possam comprometer o quê, gente? 4 coisas. E também que se verifique as características do ambiente que possam comprometer. Primeiro, treinamento, né? A aprendizagem é o segundo, pode marcar aí na apostila dos senhores, e a aquisição de novos conhecimentos, habilidades e atitudes, tá bom? Então, é preciso que dentro desse treinamento sozinho, que não garante, né, essa relação positiva, né, que se verifique essas características no ambiente, né, no ambiente de trabalho, né, que possam comprometer o quê? O treinamento, a aprendizagem e a aquisição de novos conhecimentos, habilidades e atitudes. Tá bom? Perdão. A garganta está complicada. Ok? Olha aí, gente, muitos problemas de desempenho, aí está falando do desempenho já, né? Ele falou do treinamento sozinho, agora está falando do desempenho. Muitos problemas de desempenho podem estar, cuidado de novo, relacionados a quê, gente? Com o ambiente de trabalho. Né? Muitos problemas de desempenho no ambiente de trabalho, ou seja, você tem um treinamento adequado, você tem um conhecimento de um nível bem alto, você está motivado, mas você chega no ambiente de trabalho ali, caramba, então você não consegue desempenhar, né, a tua função, não consegue ter crescimento, não consegue, porque muitas vezes esses problemas podem estar relacionados com o ambiente de trabalho, pois o funcionário não encontra o quê? Olha aí, obrigado, Pedro, até adiantou, pois o funcionário não encontra condições para utilizar, né, as competências necessárias, né? Ele não tem isso, não tem as ferramentas ali, né? Ele não encontra condições de trabalho, né, para utilizar as competências necessárias para o trabalho que ele tem que desenvolver, né? Obrigado, Pérez, ali, já descendo para a próxima página, né? Muitas vezes falta o quê, gente? Olha aí, já está. Muitas vezes vai faltar o quê? Apoio operacional, ou, não é ou também, ou. Muitas vezes por falta de apoio operacional, ou mesmo administrativo e gerencial. Tá? Então, pode marcar aí, né? Cuidado com o ou aí, né? Para não mudarem uma palavrinha e a gente se confundir na hora lá, caso apareça, né? Então, fechando essa parte aí, né? Assim, o setor público, olha aí, ele volta a enfatizar que está no setor público, então, assim, o setor público, ao priorizar as ações de treinamento, então, quando o setor público, ele prioriza as ações de treinamento, com todas as suas especificidades, né, ele promove o bem público a todos os cidadãos. Ok? Ele promove o bem público a todos os cidadãos. E a partir das efetivas ações de T&D, né, seus funcionários poderão executar melhor suas atividades. Essa é a grande ideia, né, o que se busca, né? Então, qual seria, né, essa pergunta, qual seria o uso de treinamento pelas organizações, né? Perdão, gaguejei aqui. Então, ele começa aí, né, esse uso, né? Ele verifica que o treinamento é o meio usado pelas organizações que desejam manter, a gente tem falado e batido muito nisso, né? A própria apostila se torna também realmente bem cansativa nisso, mas o treinamento é um meio usado pelas organizações que desejam manter os seus funcionários preparados para o quê? As demandas ambientais. Olha só esse termo
demanda ambiental aparecendo pela primeira vez. Então, ó, até de verde, ó, marca aí na apostila dos senhores, ok? Esse tema apareceu pela primeira vez agora, então marquem aí, né, chama atenção para ele, né? Isso que o treinamento, ó, tudo isso atrelado ao treinamento, né? Usado pelas organizações que desejam manter seus funcionários preparados para as demandas ambientais. E também é um aliado para o quê? Para a motivação, gente. E também é um aliado para a motivação, já, de novo, ele está falando sobre isso, né? Pois os funcionários, ao perceber o interesse da organização em desenvolver suas habilidades, poxa, eu estou vendo que a organização tem interesse em que eu desenvolva as minhas habilidades. Ele se vê como parte fundamental para o sucesso da organização, ou seja, é o sentimento de pertencimento, né, que, dentro do contexto que você está, né? Muitas vezes você, é um exemplo, né, hipotético, estamos ali dentro de um local de trabalho, mas você se sente como se não pertencesse àquele ambiente, né? Isso aí pode acontecer, né? Somos seres humanos, né? Mas a ideia, e quando você tem ali um olhar, né, de desenvolvimento, você, pô, beleza, eu realmente pertenço a esse grupo aqui, eu estou aqui também, né? Então, e essa sensação de pertencimento vai possibilitar o quê, gente? Uma melhoria do clima organizacional. Pode ver, está tudo ligado, né? Poxa, o clima fica melhor, né? As relações ali entre os colegas vai ser melhor dentro daquele local de trabalho, né? Então, o treinamento, como visto, pode ser entendido, como já vimos, né, ali, né, como um investimento organizacional que é destinado ao quê? Minimizar a diferença entre o quê? O atual desempenho, de novo, da equipe de trabalho, que é o que está acontecendo agora, e os objetivos institucionais propostos. Tá? Marquem aí no texto de vocês, né? Então, esse entendimento, como ele colocou aí, né? Ele tem do investimento organizacional que é destinado, que é minimizar a diferença entre o atual desempenho da equipe e o objetivo da instituição proposto. Tá bom? Do que vimos até agora, né? Ele complementa aí com um aspecto importante do treinamento. Marca aí um aspecto importante do treinamento, gente, é a possibilidade de benefícios para a organização e para o profissional, ou seja, uma via dupla. Parece que pulou um parágrafo. Eu acho que... perdão. Realmente, aqui desconfigurou aqui, Pet. Obrigado. Perdão, pessoal. Em outras palavras, ele seria uma atividade de qualificação, formação ou aperfeiçoamento. Marca aí, pessoal, esses 3 itens, tá? Em outras palavras, ele o quê, gente? O treinamento, né? Uma atividade de qualificação é a primeira, formação ou aperfeiçoamento, né? A segunda, do pessoal de uma organização. Formação ou aperfeiçoamento. Atividade de qualificação, formação ou aperfeiçoamento do pessoal de uma organização, tá? Realizada sistematicamente, visando o quê, gente? Compatibilizar o desempenho das atividades. Essa é a visão que se tem, né? Visando compatibilizar o desempenho das atividades, o desempenho da atividade com as exigências do cargo, tá? Em que você ocupa ali, que ocupam cada funcionário dentro daquele ambiente. Agora sim. Obrigado aí pela correção, Pet. O que vimos até agora, gente, um aspecto importante do treinamento, marca aí, pega o marcador, coloca. Um aspecto importante do treinamento, pessoal, é a possibilidade de quê? De benefícios para quem? Para a organização e para o profissional, gente. A famosa via de mão dupla ali, né? Pois, além de trabalhar os conhecimentos, as habilidades e atitudes, né? O chá, como bem colocou o Reis aí, que é o mnemônimo, ele promove, olha aí, ele promove o quê? Satisfação aos profissionais ao oportunizar condições, tá, de continuidade da formação para melhor exercício das funções de um cargo. Ou seja, por exemplo, nós entramos, né, os cursos de pós-formação, né? Então, você oportuniza essas condições de continuidade na formação para quê? Para um melhor exercício da tua função, né? Sempre procurando melhorar, né, a tua atividade ali, né? A função que você tem sempre vai estar em desenvolvimento ali, sempre você vai ter uma formação melhor,
né, no cargo que você está ocupando. Então, mais uma chamada de atenção à palavra treinamento. Pelo treinamento pode-se obter o quê, gente? Duas palavrinhas aí, podem marcar, questão de prova. Pelo treinamento pode-se obter o quê? O autodesenvolvimento e autoconfiança dos funcionários. Palavrinhas-chave, bizu de prova, né? Pelo treinamento pode-se obter o autodesenvolvimento e autoconfiança dos funcionários, tá? Diminuindo, olha aí é a famosa setinha que o Pérez vai fazer o esquema aí, que ele é craque nisso, diminuindo o que, gente? Desânimo, a ansiedade e a frustração. 3 coisinhas, né? A gente obtém esse autodesenvolvimento, a autoconfiança, diminuindo o quê? Desânimo, ansiedade e frustração, e aumentando a satisfação e o reconhecimento com o cargo. Ok? Marquem aí também, tá? Aparecer lá, a gente já está bem, já estamos espertos já, tá bom? Aí ele chama a atenção ali. Obrigado, Pérez. Então, ele coloca ali que um treinamento bem estruturado, o Pérez está até finalizando, traz diversos benefícios às organizações, mas para chegar à sua etapa de execução, ela depende de quê, gente? Um treinamento bem estruturado depende de uma análise detalhada e do apoio por parte dos gestores. Olha só que interessante. Isso ele está falando de um treinamento bem estruturado. Aí ele vem falando ali dentro do contexto, em que ele traz diversos benefícios às organizações, mas para se chegar a sua etapa de execução, olha só a etapa, para se chegar até a executar esse treinamento bem estruturado, ele depende de análise detalhada e de apoio por parte dos gestores. Tá? 2 coisinhas. Então, marca aí na apostila dos senhores, para que você tenha uma política de que o treinamento vai valer os recursos mobilizados. Ou seja, você vai mobilizar recursos ali de treinamento, mas ele vai valer a pena. Essa política de você investir em treinamento do seu funcionário na empresa, entendeu? Em grande parte das organizações, olha aí o não de novo aí, a gente sempre chama atenção para esse não há, em grande parte das organizações, não há, o quê? Políticas bem definidas para o treinamento e progressão de carreira. Né? Em grande parte das organizações, não, isso não existe, né? Não está bem definido ali como é que é o treinamento e muito menos a progressão de carreira dali da função que um determinado funcionário está exercendo, ok? E, geralmente, isso aí está relacionado com o quê? Olha aí, ó, pode marcar aí, né, caso apareça lá, questão de prova aí, e geralmente está relacionado com o que isso, gente? Com a permanência no cargo e o tempo de serviço. Tá? Isso aí está relacionado diretamente à permanência no cargo que a pessoa vai estar, né, e o tempo de serviço que ela tem ali. Então, pode marcar aí, cuidado caso apareça aí, tá bom? Por isso, se nota a política de treinamento, marca aí, deve acompanhar, gente. Por isso, a política de treinamento, ela deve acompanhar, tá? Ela não pode, ou às vezes pode, não. Deve acompanhar, ok? Todos os trabalhos relacionados às ações de T&D, tá? Essa política que está sendo ali de treinamento, ela tem que acompanhar esses trabalhos relacionados às ações de treinamento dentro da empresa, tá bom? Marquem aí. Também aprendido que sensibilizar os profissionais diante do quê? Dos benefícios do desenvolvimento. Olha só, gente, palavrinha aí para marcar. Também é importante sensibilizar os profissionais diante dos benefícios do desenvolvimento. Vai começar numa página e vai... Perdão, vou continuar na outra. Benefício do desenvolvimento. De quê? De novas habilidades para a realização das suas tarefas. Além de garantir suporte organizacional, tá? Visando oferecer oportunidades para se utilizar o que foi aprendido. Ok? Então, essas 2 coisinhas aí, marquem aí, o pé está marcado aí, marquem aí, grife na apostila dos senhores, tá bom?
Então, é muito conceito, gente. A gente sabe que é muito conceito. E estamos chegando aqui para o último aqui, vai aparecer um gráfico aqui, tá? Então, a gente já está terminando. Vamos aqui para a última parte, que é o item 3.2, que é o ciclo de treinamento, né? Então, já vai aparecer gráfico e tudo, então, mas vamos entrar agora no item 3.2, que é ciclo de treinamento, beleza? Então, existem várias maneiras, né, de se escolher quais, olha só, existem várias maneiras de escolher o quê? De se escolher quais habilidades devem ser focalizadas, né? A gente já está vendo isso já vimos isso mais para cima. Quando se planeja um treinamento, para planejar um treinamento, existem várias. Qual é a habilidade que eu vou focalizar ali no treinamento que eu vou oferecer, né? Uma dessas maneiras, obrigado, uma dessas maneiras é avaliar o processo de produção. Então, Bizu, pega o marcador de texto, ó, uma dessas maneiras é avaliar o processo de produção, gente. Avaliar o processo de produção, marquem aí, né, na apostila dos senhores, dentro de uma organização, isso é uma. Vamos avaliar o processo de produção na organização. Buscando temas como produtividade é o primeiro. Deve já marcar ali produtividade. Produtos rejeitados. Problemas de relacionamentos interpessoais. Olha só. Está tomando aí. Custos elevados, entre outros. Então, você vai avaliar o processo de produção da empresa. Olha só. Ele busca temas. Quais são os temas que se buscam quando queremos aí avaliar o processo de produção? Produtividade, produto rejeitado. Aí o PES vai colocar 1, 2. Terceiro, problema de relacionamentos. Saúde. E custos elevados. Beleza? Pode-se também, gente, determinar, né, os objetivos do treinamento verificando o quê? O que as pessoas falam. Né? As pessoas falam sobre o que é necessário que se treine. Né? Então, é uma maneira. Né? Pô, quais são os meus objetivos de treinamento? Aí né, os gestores, né, vão ouvir, começar a ouvir, eu falei, poxa, vou começar a ouvir, o que estão falando aí? Se dentro de um determinado processo ali de execução, estão falando que é necessário que seja usada, sei lá, uma peça, sei lá, de cobre em vez de ferro, um exemplo hipotético, né? Então, opa, será que isso aqui realmente vai dar resultado aqui? Será que o novo treinamento com essa ferramenta, com essa determinada ferramenta, vai ter um resultado melhor? Então, é só claro, é um exemplo hipotético, tá, gente? Então, as pessoas falam, né, discute e opinam, isso é fato, gente, né? Entre as nossas especialidades, com certeza, né, eu me lembro que eu aprendi muito, né, com os meus amigos em São Paulo, em Pirassununga, em Manaus, aqui em Curitiba também. Então, a gente sempre discutia sobre o tema de como a gente podia desenvolver, né, técnicas, né. Eu posso dizer que em Pirassununga eu tive um grande amigo que me ensinou muito, ele tinha uma técnica muito apurada que eu pude desenvolver melhor a execução das minhas tarefas como músico, né, no meu instrumento específico, né. Então, isso é muito importante, né? Então, sobre os quais que as pessoas falam, discutem, opinam sobre o quê? Olha aí, 3 coisinhas, gente, sobre os quais hoje, tipo de informação, a gente vai colocar aí, habilidades ou outros aspectos necessários. Tá? Então, são 3 coisinhas aí que pode se falar, discutir, opinar, para melhor executar a atividade, gente. Então esses pontos aí são bem compartilhados, né, entre os grupos em que nós estamos inseridos. Obrigado, Pérez. Outra maneira ainda é o que? Buscar. Isso aí acho que já vimos em algum local aí, né, também. Outra maneira ainda é buscar a visão de futuro da organização. Buscar a visão de futuro da organização, tá, gente? Além dessas maneiras de avaliar uma necessidade de treinamento. Aí, então, agora estamos a avaliar. Ele falou lá de avaliar como é que está o
processo de produção, aqui ele está falando aqui já de avaliar uma necessidade de treinamento. Então, não vamos confundir, atenção, tá? Além dessas maneiras de avaliar uma necessidade de treinamento, cabe lembrar que o envolvimento de novos processos e tecnologias, já falamos, na produção de produtos ou serviços são sinais, olha só, cabe lembrar, o envolvimento de novos processos e tecnologias na produção de produtos ou serviços são sinais de quê, gente? E novas habilidades deverão ser adquiridas pelos funcionários. Então, o PES vai fazer o link aí, ó, novos processos, tecnologia, produtos, vai linkar ali com o quê? Que são esses sinais, né, de que essas habilidades têm que ser adquiridas por nós funcionários, tá bom? Aí vem uma pergunta reflexiva, né? Eu gosto quando aparecem essas perguntas reflexivas, né? Que a gente para um pouquinho, respira, toma água. Ah, nisso vou até tomar aqui, a garganta está seca. Você já se perguntou quais habilidades você possui que precisam de treinamento? Você tem uma determinada habilidade. Você se parou assim, poxa, eu preciso de treinamento para desenvolver essa habilidade? Então, é um treino para nós, né, muito individual de cada um, né? Alguém não fiz ainda, mas eu sugiro que todos façam, eu vou tentar fazer também. Que tente fazer uma lista delas apontando aquelas que você considera prioritárias. Então, você coloca uma dica, colocar como prioridade ali, 1, 2, 3, 4 ali, ok? Né? Então, é bem, acho que é um treino muito bacana de se fazer, né? Então, gente, atenção todos aí, né? Quando elaborado de forma adequada, olha só, gente, benefícios, estão falando dos benefícios, né? Quando elaborado de forma adequada, o treinamento garante grandes benefícios. Opa! Quando elaborado de forma adequada, o treinamento garante grandes benefícios para a organização. Benefícios para a organização. Cuidado aí, benefícios para quem? Para a organização. Bizu de prova, gente, são 4. Tá? Chamar a atenção aí, marca aí na apostila, né? Quando ele é elaborado de forma adequada, garante grandes benefícios para a organização. O primeiro, a análise das necessidades de treinamento de toda a organização. Então, pode marcar aí, tá? A análise... Opa! Desculpa, Pet. Obrigado, meu irmão. Então, chamar a atenção aí, né, para esses 4 benefícios aí, né, que o treinamento pode garantir para a organização. O primeiro, né, nós vamos fazer aí alguém quiser, né, mas você pode colocar para você. Mas o primeiro, análise de quê, gente? Das necessidades de treinamento. Vamos analisar primeiro qual é o treinamento de toda a organização. Vou analisar qual é a necessidade de treinamento que a minha organização precisa, tá bom? A segunda, preciso o quê? A definição do quê? Dos tipos de treinamento. Uma vez que você analisou qual é a necessidade de treinamento, você precisa definir, então, a definição do quê? Do tipo de desenvolvimento. Ó, treinamento primeiro, bizu. Ele está falando primeiro de treinamento, e aí ele já vai para desenvolvimento. Você analisou o quê? A necessidade de treinamento, e aí a definição dos tipos de desenvolvimento que você vai aplicar aos funcionários da sua empresa. Ok? T&D, boa, isso aí é o famoso T&D. O terceiro, a definição, olha, aparece definição de novo. Aí, uma vez que você definiu os tipos, você vai definir o quê? A prioridade de cada gestor, de cada setor, perdão. Tá bom? O que cada setor está priorizando ali? Às vezes, um setor está precisando de um determinado tipo de desenvolvimento, né? De um treinamento, desenvolvimento para quê? Na área administrativa, outra na técnica, então tem que ter uma prioridade ali, tá? Tem que se definir essas prioridades. E a última é a implementação. Então, aí, ó, a implementação, uma vez feitos os 3 primeiros, você vai para o nível de implementação de quê, gente? De um plano de treinamento. Né? Então, venham conosco no pensamento. Análise, né, das necessidades, a definição dos tipos de desenvolvimento, a análise do quê? Da prioridade, né, de cada setor, e por último você vai implementar, uma vez que você fez o serviço, você vai implementar um plano com treinamentos aí, olha,
a observação que o Pérez ali colocou, né? Então, todo mundo bem em sintonia, curto, médio e longo prazo. Se ele falar de algum desses pontos, se aparecer uma questão lá, né? Um dos grandes benefícios para a organização, quando ela proporciona, né, um treinamento ali, quando ele é elaborado de forma adequada, é a implementação, um dos, né? É a implementação de um plano com treinamentos somente a médio prazo. Somente a curto prazo. Não, treinamento, um planejamento curto, médio e longo prazo, que isso vai depender muito de cada setor ali, tá bom? Beleza? Então, atenção aí, tá? Com certeza aí, atenção, bizu de prova, tá? Vamos chamar bastante atenção para esses benefícios aí, beleza? Então, além de tudo que vimos até aqui, continuando, vale considerar que o treinamento é um ato intencional, gente. Intencional. Tá? Que a gente está num conceito aqui, deixa eu ver aqui no chat aqui. Obrigado aí. No início da apostila, ele fala que o treinamento é de curto prazo, mas aqui ele está falando, tá? Mas aqui ele está falando, olha só, obrigado, Helena, pela observação, mas nós chamamos a atenção aqui para essa parte, gente, quando ele fala aqui, quando elaborado de forma adequada. Mais em cima aí, quando elaborado, está acima aí dos quatro grandes benefícios, né? Ele inicia o parágrafo, Helena, chamando a atenção e deixando explícito isso daí, né? Beleza? Ele fala ali, quando elaborado de forma adequada. Né? Ele já começa quando ele é elaborado de forma adequada, ok? Mas obrigado pela observação, ok? Então, treinamento, voltando aí, obrigado, Pérez. Treinamento é um ato intencional, gente, intencional de fornecer os meios para possibilitar a aprendizagem. Então, cuidado aí com esse ato intencional. O treinamento é um ato isolado, o treinamento é um ato gerencial. Cuidado, o treinamento é um ato intencional, pessoal, tá? E é um fenômeno que surge como resultado de esforço individual, tá? Por que individual? Porque quem vai executar o treinamento vai ser especificamente aquele funcionário, né? Nós, individualmente. Um exemplo de grupo, né? Temos num grupo de 10 pessoas, 20, 15 pessoas, então cada uma delas vai ser oferecido o treinamento dela, mas é um fenômeno que surge, um resultado individual, gente. Aí dentro desse contexto daí também, porque está se possibilitando a aprendizagem àquele funcionário, aquele componente daquele guerreiro ali. Beleza? Continuando aí, né? Muito importante aí, o Pérez já está colocando, a aprendizagem aqui é uma mudança de comportamento. Vai ver que essa palavra aparece de novo, gente, até maçante mesmo. Aprendizagem é uma mudança de comportamento e ocorre no dia a dia em todos nós, em todas as pessoas, pessoal. Né? E aí ele fala, isso é aprendizagem, não vamos confundir com treinamento, hein, gente? Tá bom? Ele está falando aprendizagem, não vamos confundir com treinamento, tá? Aí ele vai falar de treinamento agora, que o treinamento deve direcionar as experiências de aprendizagem num sentido benéfico, tá? No sentido benéfico e reforçá-las com atividade planejada. Então, olha só, duas coisinhas aí. O treinamento, ele direciona essa experiência da aprendizagem num sentido benéfico e reforçá-las com atividade planejada. Tá bom? Então, marca aí na apostila dos senhores, tá bom? Ele está colocando aí para vocês. A fim de que, gente, que os funcionários, né, nós, né, em todos os níveis da organização, né, possam desenvolver o quê? O chá. Vou lembrar sempre, esse chá aí, vou até tomar um chá depois aí, para acalmar os ânimos. Em todos os níveis da organização, possam desenvolver o quê? Os seus conhecimentos, habilidades e atitudes, ok? Que ajudarão a eles mesmos na organização. Assim, vamos entrar em figura aí, né, para a gente mudar um pouquinho, já estamos indo para o final. Assim, o treinamento percorre uma sequência programada de acontecimentos. Pessoal, marque aí na sua apostila, por gentileza, pega o marcador, marca aí. Assim, o treinamento
percorre o quê, gente? Uma sequência programada de acontecimentos. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é, atropelando tudo, como eu costumo dizer na minha terra lá, muita gente conhece esse termo. Então, o treinamento percorre uma sequência programada de acontecimentos, gente. Bizu aí, marca na apostila de vocês aqui, meus amigos, e possivelmente pode postar lá nessa prova. Que podem ser entendidos como, gente, olha aí a palavra de novo, processo. Que podem ser entendidos como um processo. Que pode ser entendido o quê? Essa sequência programada de acontecimentos. Entre com um processo cujo ciclo se refaz a cada vez que se repete. Tá? Então, nós vamos ver esse ciclo agora, né? E quais são as características dele ali, né? Quais são os elementos, né, desse ciclo aí, né? Então, nós temos aí, né, a figura, né? O Pé está mostrando aí. Então, nós temos o quê? Quatro elementos, né, que compõem esse ciclo, né? Esse ciclo de treinamento aí como um processo. Detalhe, ciclo de treinamento como um processo, gente. Aí o Pé está colocando como um processo, tá bom? Perdão, pessoal. Então, mais embaixo aí, então nós temos a figura, e aí nós vamos falar de cada um desses itens. Nós temos as entradas, tá? Dentro do processo nós temos as entradas, nós temos o processo em si, é o que vai acontecer dentro mesmo, a dinâmica ali, a saída e a retroação, né? Vai ter resultado ali, e aí você tem o ciclo novamente se iniciando, né? Então, aí temos 10 minutos, vai dar tempo da gente falar desses 4 itens aí, né? Se der tempo, vamos ver as etapas aí dos termos amplos, tá, pessoal? Mas a ideia é a gente falar aqui com calma desses quatro pontos aí, tá? Para que a gente não fale atropelando. Qualquer coisa a gente finaliza amanhã, beleza? Então, vamos lá. Qual é o primeiro aí, gente? Marca aí. A entrada. Conforme a figura 1 aí, né? A gente vai descer um pouquinho aí. O processo de treinamento possui similaridades com o sistema, como falamos aí, né? Similaridades com o sistema, cujos elementos são entradas. O que são as entradas, pessoal? São informações, são conteúdos, habilidades, atitudes, os funcionários, né? Os recursos organizacionais, etc. Então, nesse ciclo aí, essa entrada, ali, ó, treinados recursos organizacionais, tá? Tem que haver isso daí, né? Tem que ser colocado dentro do processo isso daí, né? Tem que ter conteúdo, tem que ter habilidade, tudo é colocado ali na entrada do processo, tá bom? E tem que ter o funcionário ali também, claro, né? Se é um treinamento, tem que ter alguém que tem que ser treinado, né? Então, lembre sempre disso daí, né? Os recursos também organizacionais, senão não anda, tá bom? Então, primeira entrada tem esses componentes aí, né? 2, tá? Os processos, né? Então, você tem a entrada ali do treinamento e aí você tem ali no ciclo os processos. O que são esses processos? Uma vez que você tem esse conteúdo aí, essa parte de cima, a aprendizagem individual. Então, olha aí, vai ter o processo de quê? Da aprendizagem. Você vai ter o programa de treinamento, então você já tem o processo ocorrendo ali. O programa de treinamento, aí você tem aí o ambiente que nós vimos, o AVA, né? O ambiente virtual ali, né? De aprendizagem, né? E ambiente de aprendizagem, ok? Então, olha só a sequência aí, estamos direcionando aí, é sempre interessante quando a gente está, é claro que na tela aqui a gente não consegue ver, né? Mas é interessante, né? Você sempre verificar esses pontos, isso sempre olhando para a figura. Desenha, tira uma xerox dela, prega na parede, né? Vou fazer isso, eu sou muito visual, né? Então, eu gosto muito disso porque isso massifica na minha mente, né, o processo. Pô, Pérez, brigadão, cara. Então, você tem a entrada ali, como vimos, temos os processos, né? Então, depois do processo, aí, o Pérez está colocando a seta, depois do processo você tem a saída. Você processou ali, vai ter a saída. E a saída é o quê, gente? O que vai ter do outro lado? Vai ter o funcionário treinado. Lembra que o funcionário estava
estava na entrada lá, o funcionário passou pelo processo de treinamento. Então, você vai ter o funcionário treinado, ok? Você vai ter o sucesso organizacional da sua empresa, tá? E o aumento da efetividade, que essa é a ideia, se tornar mais efetivo, né? Ali dentro, né? Você tem a sua habilidade, você está sendo treinado e você está saindo um funcionário mais qualificado, você está treinado ali, né? Ok? Essa é a saída. Então, o Pérez vai marcar aí. Francis, né? Ô, Francis, Oi? posso compartilhar Sim. como é que eu entendi essa parte aí? Por favor, à vontade. Sim. Quando uma pessoa pensa em fazer um treinamento, uma organização, ela vai imaginar, bom, quais são as informações que nós queremos passar para os funcionários, ou quais conteúdos, quais habilidades. Então, essas entradas aí é como se fossem os requisitos que eles querem fazer como melhoria. Quais atitudes que eles querem mudar, quais funcionários vão participar, quais recursos eles vão utilizar para que esse treinamento seja feito. E o processo, eu entendi que então essas entradas nada mais é do que como se fosse o que é que vai subsidiar o treinamento, né? O processo em si é o treinamento propriamente dito, né? Aprendizagem, etc e tal. E aí a gente vai ver agora a saída, que é o resultado, né? Vamos seguir. É o que eu entendi. Exatamente. A saída ali Obrigado, Pérez, pela colocação aí, meu. É exatamente isso. Então, a saída, né? Aquela seta de saída lá, o que eu tenho na saída? Eu tenho ali o funcionário, como o Pérez bem colocou, né? Junto com o conteúdo, junto com a habilidade. E realmente o processo, ele é a parte dinâmica da coisa, né? Como o Pérez bem colocou. É a coisa propriamente dita dentro desse ciclo de treinamento, né? Então, aí, na saída, eu pego colocar o funcionário treinado, sucesso organizacional, aumento da efetividade, tá? Enquanto o Pérez está marcando aí, né, para dar tempo aí, nós vamos ter aí, após tudo isso, né, nós vamos ter o quê? Teve a saída? Teve. Então, você vê ali que a setinha, ela vai ajudar a gente ali, né? A setinha ali vai marcar ali a retroação, que aí você avalia o resultado e faz o quê? Pô, vou retroalimentar o sistema aí, tá? Como? Aí como que isso acontece? Na retroação, gente, na retroação, né? Você tem a avaliação dos procedimentos de treinamento, tá? Você deu treinamento ali, você tem um funcionário treinado, mas o que você faz agora? Você vai avaliar a avaliação dos procedimentos de treinamento por meio de que, gente? Resultado. A palavra-chave aqui é resultado, gente. Avaliação dos procedimentos de treinamento por meio de quê? Dos resultados de pesquisas informais ou estruturadas. Você fez todo o ciclo de treinamento, tá? É o famoso, acredito, né? Você tem o feedback ali, você vai ter resultados, mas tá, vamos fazer uma pesquisa aqui. E aí? Vamos avaliar se esse meu procedimento de treinamento aqui, relembrando, que é um treinamento como processo bem colocado, estou salientando isso de novo, né? Que é como processo, um treinamento como processo. Então, ele, para ter essa retroação, por quê? Porque uma vez, se você olhar de novo, isso, eu já ia falar, muito obrigado aí, o Colombo, é que eu já ia falar, uma vez que você tem a avaliação do procedimento e que por meio de resultados, você vai retroalimentar, vai começar tudo de novo. Você volta para a entrada, por quê? O que eu posso melhorar de novo? O que vai entrar aqui de novo? E qual é o processo que eu vou utilizar agora? Sempre buscando aí um resultado melhor, né? Então, pessoal, está acabando aí, nós vamos nós vamos parar aqui, tá? Para que não haja pressa, não haja nenhuma conturbação aí, tá bom? Pessoal, desejar uma boa noite aos senhores, espero poder ter contribuído aí, né? Com os senhores aí, qualquer dúvida, por favor, tem lá o